Hoje vamos apresentar a confecção passo a passo do mini jardim passeio. O primeiro passo é conseguir um vaso circular, quadrado, seja lá o tipo que você quiser, algo que agrade. Nesse caso eu estou usando um vaso circular de aproximadamente 13 centímetros de altura e uns 26 de diâmetro. Acho que é um tamanho bom para começar. O passo de fazer a parte de drenagem, colocar pedras embaixo, manta e encher de uma boa terra, eu estou pulando, porque afinal das contas é a montagem de um vaso. Com o vaso cheio de uma boa terra, você deve conseguir 2 pedaços de... eu aqui estou usando um pedaço de PVC fino. Esse PVCzinho fino você consegue recortar e fazer essas bordas aqui, que baseadas em um desenho, você pode conseguir fazer o formato que você quiser. Até então a terra vai estar toda preenchida. Essa lâmina você consegue prensá-las e ir arrumando, estaqueando com palitos para que ela se mantenha. Porque como vocês podem observar nessa imagem, a terra é retirada e prensada, onde tem uma profundidade aí de uns 3, 4 centímetros. Foi preenchido pelo menos uns 2,5 centímetros, preenchido com areia fina, bem fininha. A areia também tem que ser distribuída por igual e alisada, para ficar bem retinho. Se puder bater, lembre-se, tudo isso tem que estar muito seco. Do lado, nós já temos o desenho. Em cima dessa moldura que eu fiz com o PVC, eu já tirei o formato numa folha de papel e nesse formato eu já consegui fazer um desenho. Peguei as pastilhas, um turquês para cortar as pastilhas e já fui definindo como vai ser para que eu não tenha surpresa, que eu comece a montar o vaso já sabendo como vai ser o desenho no final. Então eu faço um desenho no papel e já monto o desenho das pastilhas por cima desse desenho para ver quantas pastilhas eu vou precisar, se eu tenho o total delas. Desenho feito, esse intervalo que ficou entre a areia e a borda, você preencha com cimento, cimento-cola, cimento branco, qualquer forma de cimento, de forma que você preencha toda a lacuna entre a areia e a borda. Isso é como é feito uma calçada, só faltou na realidade os pedriscos da calçada, mas é como uma calçada, terra cavada, areia e cimento. Agora é a hora de começar a transferir o desenho para a parte de cima do vaso. Aos pouquinhos tudo vai se preenchendo, eu já vou colocando todas e as bordas que vão sobrando eu deixo sobrando, no final eu recorto, ou se a sobra que vai ficar é muito grande, às vezes pode ser que você já economize tirando uma borda e preenchendo um espaço bem estreitinho. Mas você pode ver que aqui no caso as bordinhas vão ficar bem pequenininhas. Quase no final, todas colocadas por cima do cimento, com o cimento seco. Desenho completo e está pronto para ver se não tem nenhuma pastilha desarranjada que precise ser substituída. E aí você, com o auxílio de um aspergidor, aqueles materiais, aquelas bombinhas que aspergem água, você asperge água sobre a superfície da pastilha para que de forma que os interstícios, os meios das pastilhas, a água desce e vai umedecendo o cimento. Você faz esse processo até que perceba que o cimento começou a absorver, até que todo o cimento, você perceba que o cimento lá embaixo ficou úmido. Pronto, temos o nosso vaso. Eu esqueci de falar uma coisa. Se você perceber que entre os espaços de cimento ficaram baixos, como se fosse numa colocação de piso, preencher com o rejunte, o mesmo rejunte usado nos azulejos de casa, nos pisos de casa, passa esse rejunte, espera secar e aí você com uma palha de aço ou uma daquelas esponjas verdes de lavar louça, você vai retirando com cuidado, depois passe um pano úmido e espere secar. E pronto. Vamos seguindo? Aqui estão as plantas que eu vou utilizar. Nós temos aqui a brilhantina, temos uma suculenta pequena, que vai fazer um fundo, e temos a que vai fazer o papel da árvore do nosso quintal. Nesse caso aqui eu estou usando a planta jade e ela cresce. Isso é uma coisa que você tem que tomar atenção para ir podando, para ir se tornando cada vez o formato mais de árvore.
Esses são os elementos que eu vou usar para decorar, para dar a ideia de jardim. É um caramanchão todo feito de material metálico, soldado. A casinha de passarinho é metal, madeira colada. A cadeira também é metal. O cogumelo é feito em volta do metal e depois pintado. E as cerquinhas são feitas de madeirinhas cortadas, entrelaçadas por arame. E eu também colo algumas hastes que é para poder fixar ela no jardim e ela não sair. Tudo pronto? Vamos começar a montar então? Bom, vamos começar pela árvore, que é o mais óbvio. A planta escolhida ainda, vocês sabem, é aquela jade. Aqui o corte utilizado não privilegia ver a árvore, mas quando for fechar o total vocês vão ver. Importante, é bom que ela seja, árvores como essa que tem um corpo e que são pesadas, que elas sejam colocadas bem fundas. Para que eu consiga lidar melhor com a terra, eu geralmente me desço um pouco para que eu consiga trabalhar com a terra e prensar. Então eu levo até lá no fundo e vou adicionando a terra por cima dessa maneira. A árvore tem que estar bem fixada. Essa árvore que é escolhida, ela é uma boa porque ela já tem meio que um formato de árvore. E o importante é que ela vai poder ser podada com o tempo. Ela fica grossa, ela pode ser, ela tem muita gente que faz bonsai dessa árvore. Vocês vão notar aqui que eu mexi ligeiramente a posição da árvore. Por quê? Eu havia esquecido, aqui ó, quando eu encaixo o caramanchão, eu tenho que perceber se nenhum galho da árvore vai atrapalhar. Então a gente é obrigado a dar essa torcidinha para o lado, que é para o galho não empurrar o caramanchão. A posição do caramanchão foi pensada para aquele meio. Esse é o momento que agora eu já vou colocar a cerquinha. Você pode ver aqui, eu encaixo no cantinho. E aquelas hastes servem para isso. Elas prensam na terra de forma que a madeira não encoste. Coisa bem certinho, você faz a árvore ficar à distância certa. A decoração é importante para você ir pensando nos detalhes como se fosse o seu jardim. Árvore colocada, cerquinha colocada, previsão de onde vai ficar o caramanchão já está determinada. Então, deste lado, vamos começar a colocação do que seria a nossa relva, seria a parte jardim deste lado. Então, utilizando a brilhantina, vamos começar a colocação dessa planta pelo chão. A colocação de plantas é um momento que vai demorar e demandar muita atenção. Todo o chão tem que ser coberto para que isso pareça uma relva. Depois de um tempo, essas plantas vão enraizar e começar a crescer e você vai poder até podar para manter isso como um jardinzinho com a relva baixa. O instrumento que eu uso para plantar são dois. Ou eu uso a própria pazinha de jardinagem de vasos, ou então eu uso um espeto feito de ou bambu ou uma haste metálica, o suficiente para eu fazer um furinho na terra e ir espetando. Isso é quase como um preenchimento de uma pintura, tem que cobrir todo o chão. Geralmente eu deixo as plantas menores na frente e as maiores atrás, de forma que aquilo se distribui e você possa olhar aquilo como uma cena. O importante também é que já vá prestando atenção aonde vai ser colocado o caramanchão. Dessa forma eu já distribuo as plantas, porque ali vai outra planta para ajudar no caramanchão. Bem, um lado terminado, vamos começar o outro. Neste canto eu vou plantar alguma coisa que pareça assim como um pequeno arbusto. É só uma questão de achar a localização dele. Não posso esquecer que aqui ainda vai esse caramanchão, então baseado na distância do caramanchão, eu tenho que pensar um lugar que eu possa colocar. Aqui seria bom.
é melhor aqui talvez, que assim fica para trás, eu mantenho todas as plantas mais ao fundo. E aí, até aqui, o que vocês acham? Tá ficando bom? Bem, vamos continuar colocando o caramanchão aqui. Encaixar, esse desenho é novo, é a primeira vez que eu estou fazendo esse desenho. Encaixando aqui, eu encaixo até a profundidade de deixar ele bem fixo, para que ele não caia, mudança de vaso de lugar ele não cai, então tem que ser bem fixo, porque inclusive ele vai sustentar plantas em volta dele. Com ele bem fixado, a gente coloca essa planta aqui. O pessoal costuma chamar essa planta de tostão, dinheiro em penca, cada um dá um nome para essa planta, mas é uma planta muito legal para ir enroscando pelo caramanchão, porque ela cresce bastante. Eu analiso assim onde ela vai encaixar, aproveitar esse lado um pouco mais vazio e começando pelo lado direito. Faço a furação para encaixar bem fundo, porque essa é uma planta bem delicada, eu espero que ela enraize bem lá no fundo. Encaixo, prenso bem na terra. E aí começar um trabalho bonito para deixar ele como um caramanchão que você observe, em que as trepadeiras, as roseiras, trepadeiras se encaixam sobre ele, flores, primaveras. Então você vai encaixando e vai formando o desenho. Você vai passando pelo desenho, vai encaixando e vai formando o desenho bonito do caramanchão carregado com plantas já. Colocamos mais uma do outro lado e dessa forma uma cresce de um lado, outra cresce do outro. Você pode ir encaixando de formas que o caramanchão continue aparecendo, mas perceba-se que as plantas foram entrelaçando por ele. Bem, vamos colocar um pouco mais de jardim desse lado, porque tem que ser forrados dos dois lados. Desse lado nós vamos colocar uma brilhantina, só que eu vou colocar uma brilhantina de um verde mais escuro. Lado esquerdo verde, um verde claro, e desse lado um verde mais escuro. E continuamos preenchendo o lado para que esteja bem forrado o chão do seu jardim. Chão forrado, vamos continuar colocando as decorações do mini jardim. Desse lado, aqui bem na entradinha, a gente pode colocar um conjuntinho de 3 cogumelos. Eles são baixinhos, então eles têm que ficar na frente para ser bem vistos. Deste outro lado, vamos achar um cantinho para colocar a casa de passarinho. O importante é que a haste encaixe bem fundo, ela é feita dessa forma porque ela não gire e não caia. Depois é só ajeitar as plantinhas em volta e pronto, a casa de passarinho está totalmente disfarçada no meio do gramado. Aliás, esse quintal está precisando de uma limpeza, mas a hora que tiver tudo limpo, eu venho com esguicho, uma vassoura e limpo tudo. A cadeirinha, o detalhe que faltava. O vasinho, eu já ia esquecendo do vasinho. Onde a gente vai colocar? Aqui. Ele pode ser colocado em qualquer cantinho, vai depender do seu gosto. Terra no vasinho. Vamos pensar uma plantinha para colocar aí dentro. Um pouquinho de água. E vamos escolher. Acho que eu vou colocar essa mesma brilhantina verde clarinha, ela vai crescer bonitinha no vaso. Uma florinha para muda. Encaixa com cuidado. Acho que até cabe mais uma aqui do lado. Bonitinho. Depois elas vão crescer, enraizar e crescer. Vai ficar mais bonitinho ainda.
Vou colocar mais uma desse lado. Pronto. Tá aqui o nosso mini vasinho, o nosso mini jardim. Dá para colocar ele na terra. Dá para colocar ele do lado da cadeira, dá para colocar ele embaixo, perto do caramanchão. A decoração e o jeitão fica por sua conta. E aí, ficou bonito? Até uma próxima. Tchau, tchau.